Amém. Queridos, eu queria compartilhar a palavra dessa noite. Quero que você feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos apresentar a tua palavra, que é viva e eficaz. E eu oro agora para que venha o entendimento espiritual. Eu oro para que a compreensão para as verdades espirituais, para o poder da tua palavra revelado, agora seja acessível a cada um dos corações que estão prontos a ouvir essa palavra, Senhor, e que essa palavra seja transformadora, impactante, Senhor, e nos leve a um novo nível de relacionamento com o Senhor, mais profundo e mais intenso, e o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, vamos fazer isso juntos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, diferente das outras vezes que eu preguei aqui na igreja, queridos, usar como introdução um jogo com vocês. Vamos fazer um rápido jogo, um game, né? Gabi, tem 3 palavras aí. Põe a primeira palavra aí. Nós vamos aprender algumas palavras em inglês, tá bom? Então põe aí para nós, Gabi, a primeira palavra. Olha aí. A primeira palavra que nós vamos aprender é a palavra... palavras. Palavras em inglês é words. Como está a pronúncia ali embaixo? Words. Diga comigo, words. Isso é palavras em inglês. Próxima, Gabi. Próxima figura aí. A outra palavra é a palavra espadas, né, no plural. A palavra espadas no plural é swords. Swords. É bem parecido com a primeira, né? Só tem um S ali antes da palavra, né? Então, words e swords. Agora, o jogo, o desafio. Põe aí a terceira imagem para nós, Gabi. Você tem que me dizer quantas espadas e quantas palavras você encontra aí nessa tela. Alguém gritou de lá, 21. Difícil, né, irmãos? Tá bom, Gabi. Senão eles vão ter muito tempo. O jogo é rápido. É jogo rápido. Ó, tem vários palpites. Talvez você está se perguntando, Pastor André, qual é a resposta? Eu não sei. Ah! É difícil de saber, querido. Sabe por quê? Porque as palavras se misturam, né? Swords e words, elas se misturam. E eu coloquei essa palavra, esse joguinho aqui, para dizer para vocês como que as palavras às vezes se confundem com espadas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre essa questão do uso da nossa língua. A gente usa a língua para liberar palavras, mas às vezes a nossa língua age como uma espada, e às vezes a gente se confunde, essas coisas se misturam. Às vezes a gente está falando palavras, pensando que está proclamando palavras, mas na verdade a gente está enfiando a espada, está ferindo com a espada. E amados, a guisa de introdução, nós estamos vindo assim de uma toada, de uma pegada de busca ao Senhor, né? Fazendo seminário, tivemos uma vigília muito abençoada lá, e em todo esse preparo para isso, a gente acabou assim, gastando bastante tempo buscando ao Senhor, buscando um relacionamento, uma intimidade, e quanto mais você busca a Deus, mais você desfruta dessa presença, dessa intimidade, desse relacionamento. A gente começa a ficar mais sensível àquilo que o Espírito, desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, como eu preguei aqui algumas mensagens atrás, né? De uma comunhão, de uma parceria, de uma intimidade, de algo muito gostoso, de algo assim difícil até de descrever, mas de algo tão precioso e valioso que enquanto você está vivenciando isso, você tem um temor, um medo muito grande, e o medo é de perder aquilo. E eu creio que é o desejo do coração de vocês, o desejo do coração dos pastores dessa igreja, que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo, que você, irmão e irmã, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente está buscando um avivamento, uma vida nessa dimensão, nessa comunhão do Espírito Santo. Amém? Mas irmãos, que amém, desanimado. Amém? Glória a Deus. E pensando nisso, eu vim assim nessa busca, né, e um tempo muito abençoado, e na terça-feira passada aconteceu uma situação que eu
acabei fazendo dois comentários infelizes. Um comentário fruto de uma impaciência e um outro comentário como um julgamento. E tudo bem, fiz aqueles comentários, não pensei muito neles. E na manhã seguinte, na quarta-feira, quando eu fui fazer ali a minha caminhada, o meu tempo com Deus, aliás, quando eu acordei e fui levar a Elisa no terminal, eu acordei sentindo algo diferente. Eu acordei sentindo uma impaciência, uma irritação, algo que nos últimos dias eu não tinha vivido, eu não tinha experimentado. Eu estava vivendo aquela comunhão intensa, maravilhosa, aquela alegria, aquela paz, aquele enchimento, aquele gozo. E naquela quarta-feira de manhã, algo estava errado ali no meu coração. E quando eu fui fazer a minha caminhada ali, o Senhor começou a me ensinar algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Aliás, eu acho que algumas das lições mais bem aprendidas são aquelas que a gente aprende com os nossos erros. E quando eu estava caminhando, o Senhor começou a me ensinar sobre o poder devastador da língua e sobre o poder edificador da língua. E Provérbios 18, 21, é um versículo muito conhecido, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse mesmo versículo, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, diz assim: palavras matam, palavras dão vida. Elas podem ser tanto veneno como fruto. Você decide. Então o Senhor me levou nas Escrituras, me fez lembrar de duas passagens, e ele me mostrou o contraste dessas duas passagens quanto ao uso da língua. O Senhor começou a falar no meu coração e dizer: filho, a língua, ela pode ser como uma espada, ela pode destruir, ela pode ferir, ela pode matar. E aí o Senhor me levou lá para Tiago, no capítulo 3, e depois você pode ler o capítulo 3 inteiro, vai falar muito sobre isso. Ali o Tiago vai usar a comparação dos freios que são postos na boca dos cavalos para dominá-los, dos pequenos lemes que controlam embarcações tão grandes, né? Vai falar que a língua é como uma fagulha que põe em risco, é capaz de incendiar toda uma floresta. Né? E aí quando chega lá no versículo 6, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então eu fiquei meditando naquela palavra e fiquei assim impactado com o poder devastador que as palavras podem ter. E aí o Senhor me levou então para olhar o poder edificador da língua em Efésios capítulo 5, versos 18 a 20. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. De que forma? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, está dizendo que a forma que nós nos enchemos do Espírito, nós estávamos cantando aqui sobre o Espírito Santo ter liberdade para mover nesse lugar, sobre o Espírito Santo trazer cura, sobre entrarmos naquele lugar da presença de Deus, na sala do trono, sobre o quanto nós desejamos a presença, né? Cantamos tua presença, ó Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. A palavra de Deus está nos ensinando que a forma de nós nos enchermos do Espírito passa pelo uso que nós fazemos da língua, porque todos os verbos que o apóstolo Paulo vai citar aqui, nessa questão de se encher com o Espírito Santo de Deus, está ligado ao uso da língua. Ele vai dizer: encham-se do Espírito de que forma? Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando. A gente canta e louva com os lábios, de coração ao Senhor, e dando graças. A gente dá graças com o uso de palavras, com o uso da língua, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor me mostrou, olha, filho, como diz lá em Provérbios, aquele que bem utiliza a sua língua vai desfrutar do fruto. Se ele utilizar a língua de uma forma para edificar, como Efésios capítulo 5 ensina, qual que vai ser o fruto? Se encher do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, utilize bem a sua língua. Agora, se você fizer mau uso, utilizá-la como swords, como espadas, você vai ferir, vai matar, vai destruir, e esse vai ser o resultado do uso. Então, quando o Senhor me levou a ver o contraste que a gente faz do uso da língua naquele dia, diante daquela situação que eu tinha falhado, eu fui tomado por esse cuidado que devemos ter com a nossa língua para que nós não deixemos de herdar as promessas que Deus tem para nós. Você crê que Deus tem promessas maravilhosas para você na tua caminhada espiritual? Você crê que Deus quer te levar a um nível de intimidade, de comunhão, de intensidade com Ele, a experiências sobrenaturais nunca antes vividas? Você crê nisso? Alguns irmãos aqui creem. Glória a Deus por você que crê. Deus quer isso para você. Agora, o que a gente faz para não perder isso? Para que nós não nos privemos de alcançar essas promessas. E aí o Senhor me levou para um exemplo, um episódio na vida de Moisés, em que algo marcante aconteceu ali, dali o Senhor começou a falar e ensinar muitas coisas para mim. Queridos, Moisés era o homem mais manso que havia, diz a palavra de Deus. Aquele homem esteve por 2 vezes 40 dias e 40 noites, sozinho no monte com o Senhor. Aquele homem tinha uma intimidade tamanha com Deus, que a palavra diz que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer fala com seu amigo. Moisés vivia um nível de intimidade, de intensidade no sobrenatural. Ele via milagres, o sobrenatural acontecendo todo o tempo. Moisés desfrutava de tal intimidade com o Senhor que chega no momento que ele diz assim: Senhor, eu te rogo que me mostre a tua glória. E o Senhor responde àquela oração e diz: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de você. E te proclamarei o meu nome. Como quem diz, eu vou me revelar a você de uma forma, Moisés, que você nunca experimentou. De uma forma muito maior do que o que você viu naquela sarça que estava lá no arbusto e não consumia lá naquele monte. Moisés chegou até mesmo a interceder, dizendo: Senhor, risca o meu livro da vida. Né? Se o Senhor não for perdoar esse povo. E foi Moisés quem declarou que Deus, a seu tempo, levantaria um profeta semelhante a ele, se referindo a Jesus. Moisés foi enviado como libertador do povo de Israel para tirá-lo do Egito e como líder que conduziria esse povo ao encontro do Senhor, onde uma nação seria formada, uma nação seria instruída para servir, para adorar e para glorificar a Deus, e essa nação seria conduzida por um deserto até uma terra que Deus havia feito uma promessa aos descendentes deles, Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés tinha sido apontado pelo Senhor como o homem, como líder, que colocaria o povo lá dentro daquela terra. Mas algo acontece, queridos, lá em Números, capítulo 20, versos 1 a 12. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, vamos ler o que aconteceu. Lá em Números, capítulo 20, versos 1 a 12, muitos anos tinham se passado, esse povo tinha sido rebelde, murmurado, se revoltado contra Deus. Eles deixaram de entrar na terra prometida por causa da murmuração e da incredulidade, voltaram para o deserto. Muitos já tinham morrido no deserto como consequência do seu pecado, da sua incredulidade. E chega um momento aqui em Números capítulo 20, que diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim
e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morríssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, amados, veja o que diz aí o verso 8. Pegue a vara, a instrução do Senhor para Moisés. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta, faça o quê? Fale. Olha aqui o uso das palavras, olha aqui o uso da língua. Aqui o Senhor deu uma instrução muito clara sobre o que Moisés deveria fazer. E fale a quem? E fale àquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos. A ordem do Senhor, amados, era para falar à rocha. E quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo vai dizer que todos eles, os israelitas, comeram do maná diário e todos eles beberam da rocha. E a rocha era Cristo, a rocha que os seguia. E a rocha era Cristo. Então, naquela situação de tensão, de frustração, de raiva, de ingratidão do povo, de murmuração do povo, de pressão exercendo contra a liderança de Moisés e Arão, Moisés busca o Senhor, se apresenta diante do Senhor, mas o Senhor diz para ele: Moisés, diante da situação, o que você deve fazer é falar à rocha. E a rocha era Cristo. Amados, quando falamos a Cristo, nós fazemos bem o uso da nossa língua. Fazemos bom uso da língua. Quando a gente fala a Cristo, falar a Cristo é orar, é conversar com o Senhor, é interceder, é apresentar a Ele as nossas petições, é abrir o nosso coração diante dEle, é levar a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas. Falar a Cristo é ter um momento de conversa com o Senhor, é compartilhar com Ele aquilo que está preocupando o nosso coração, é também agradecê-lo, é louvá-lo, é engrandecê-lo, é adorá-lo. Tudo isso a gente faz com Cristo, a gente fala ao Senhor. A ordem de Moisés, a ordem do Senhor para Moisés é: fale à rocha, fale a Cristo. Quando a gente fala a Cristo, queridos, o resultado será água vertendo, matando a sede e livrando da morte. O Senhor Jesus falou que naquele grande dia, Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso disse Ele acerca do Espírito Santo que haveria de receber os que nele
crescem. Quando nós nos voltamos para o Senhor, para Cristo, quando nós desenvolvemos esse relacionamento de intimidade com o Senhor, quando nós criamos o hábito diário, essa intimidade de falar, de conversar com o Senhor, de ter essa comunhão com o Senhor, quando nós estamos falando com Cristo, com a rocha, queridos, vai jorrar água cristalina, água boa, água que sacia, água que tira a sede, água que livra da morte. Por isso a melhor coisa que você pode fazer é desenvolver esse relacionamento com Cristo, é falar com Cristo, é levar a Cristo à rocha os seus problemas e as suas dificuldades. É a coisa mais assertiva que nós podemos fazer. Mas o verso 10 e 11 diz que Moisés faz outra coisa diferente. Números 20, versos 10 e 11 diz assim: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e a rocha era Cristo. E Moisés disse, olha aqui, ele falou, o que ele falou? Como que ele usou a língua? Ele deveria usar falando a Cristo, falando a rocha. Mas o que ele fala? Ele fala ao povo. E ele fala de uma forma irada. E a palavra de Deus diz que a língua fala do que está cheio o coração. O que estava cheio no coração de Moisés naquele momento? Ira, indignação, revolta, frustração, raiva, cansaço com aquele povo. E do coração a sua língua falou. E o que ele falou? Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então, ao invés de falar a Cristo, ele falou ao povo. E ao invés de falar a Cristo, o que ele faz? Diz, então ele ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Queridos, ele não deu um tapinha na rocha, assim. Aliás, a Bíblia faz questão de dizer que foram 2 vezes. O que eu fico imaginando, por que 2 vezes? Por que será que ele bateu 2 vezes? Eu imagino que talvez ele deu uma pancada a primeira vez, com raiva, depois que ele falou aquelas palavras, ele irado, ele deu uma pancada naquela rocha, golpeou aquela rocha, e talvez não tenha saído toda a água que ele esperava que saísse. Talvez até tenha começado a sair alguma água, mas pouco, que não seria o suficiente para matar a sede de todo mundo. E ele, indignado com o povo, ele bate outra vez, quem sabe mais forte. E diz então que jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Havia uma outra situação antes, lá em Êxodo 17, que também ali diante da rocha o povo reclamou que estava com sede, mas a diferença é que naquela situação o Senhor foi falar com o Senhor, Moisés foi falar com o Senhor. Moisés chegou diante do Senhor, ao invés de brigar com o povo, Moisés falou com o Senhor e disse, Senhor, está acontecendo essa situação. E é legítimo, queridos, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, uma situação de injustiça, de pressão, de ingratidão, de acusação, é legítimo a gente ir para o Senhor e falar com o Senhor e dizer, Senhor, está acontecendo isso. O próprio Jesus nos convida a fazer isso, dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando ele vai falar isso, o Senhor dá uma instrução naquele momento e diz assim, Moisés, bata na rocha 1 vez. E a Bíblia vai dizer que Moisés fez exatamente como o Senhor instruiu. E saiu a água da rocha e matou a sede do povo. Mas aqui, Moisés não fez o que o Senhor falou. A ordem na segunda vez era para falar a rocha. E ele bateu 2 vezes. Sabe o que acontece, queridos? O que o Senhor falava comigo naquela quarta-feira, quando ele me ensinava sobre essa questão do uso da língua, ele dizia assim, quando nós falamos às pessoas, ou quando nós falamos das pessoas, de uma forma indevida, nós acabamos ferindo a rocha. Quando nós falamos às pessoas de uma forma ríspida, dura, sem amor, sem compaixão, carnal, ou quando nós falamos das pessoas, nós não estamos cumprindo a instrução de Deus para a nossa vida, de viver cheio do Espírito. Nós acabamos ferindo a rocha.
E amados, a verdade é que geralmente os nossos atos, as nossas escolhas são precedidos por palavras, não é assim? Tantas decisões erradas, pense aí que você já tomou na sua vida, tantos rompantes de ira e de decisões insensatas que você tomou, você as tomou depois de ter verbalizado, declarado algo que fluiu do interior de uma indignação, de uma revolta, de um momento de um sangue quente, de uma cabeça perturbada, e você falou que não devia e em seguida foi praticar uma ação. Não é assim que acontece? Na minha vida, muitas vezes aconteceu isso. Então, se Moisés, diante daquela pressão, ele tivesse simplesmente falado a Cristo, falado à rocha e dito: Senhor, está acontecendo essa situação. E ao invés de se preocupar em descontar a sua raiva, falar e verbalizar, e extravasar a sua ira através de uma ação que o Senhor não mandou que ele fizesse, feriu a rocha, tudo teria sido diferente. Mas aí em Números 20:12, o Senhor diz a ele, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, olha aqui, olha que sério isso aqui. Quando nós usamos as palavras de uma forma indevida, queridos, o Senhor está dizendo para nós: vocês não confiaram em mim. Vocês confiaram na força do seu argumento, na força da sua ira, na força da sua revolta, da sua indignação, ao invés de confiarem em mim para que eu faça justiça. Ele diz: vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Outra coisa que acontece quando nós usamos as palavras de forma indevida, nós desonramos a santidade de Deus. E aí ele diz: vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, por não ter cuidado de como usar a língua, dando vazão à ira e deixando que esta determinasse a sua ação, Moisés desobedeceu e perdeu de entrar na terra da promessa. Ele não entrou. Eu queria te perguntar nessa noite, como que você tem usado as suas palavras? Quando você está irado, quando você está frustrado, injustiçado, cansado, desapontado. Você tem ferido a rocha, ferido as pessoas, ou você tem falado ao Senhor da dificuldade que você está vivendo? Você tem transferido para a cruz de Cristo e confiado no Senhor para que Ele resolva a situação? Amados, se nós não cuidarmos, nós podemos chegar na fronteira da promessa. Moisés estava ali na fronteira. Moisés estava chegando próximo. Nós podemos chegar com o pé ali prestes a entrar na promessa e perder de entrar. Perder de alcançar a promessa pelo uso que nós fazemos de forma indevida da língua. E aí, amados, naquela manhã, o que aconteceu foi que o Senhor me trouxe tudo isso e eu fui profundamente constrangido, me senti envergonhado, me senti mal. Foram dois comentários que pareciam tão bobos, tão sem significado, tão sem importância. Mas para o Senhor teve grande importância. E naquela manhã eu não estava desfrutando e sentindo do mesmo gozo da presença da comunhão com o Senhor. Mas à medida que o Senhor foi falando aquilo, meu coração foi se quebrantando e eu fui sentindo vergonha, tristeza. E ali, diante do Senhor, eu pedi perdão, eu me arrependi. Eu permiti que Ele me mostrasse a real condição daquelas pessoas. Sobre as quais eu tinha tecido os comentários no dia anterior. E o meu coração se encheu de compaixão por aquelas pessoas e ali eu comecei a interceder por elas, movido por compaixão. E sabe o que aconteceu, amados? Imediatamente,
aquela presença veio de novo como que um casaco que me vestiu. Aquela comunhão que eu vim desfrutando todos aqueles dias, vendo manifestações gloriosas, e que de repente naquela manhã eu tinha perdido. Aliás, desde a noite anterior. Mas quando o Senhor trouxe a sua correção e eu me arrependi, eu pude experimentar de volta aquele calor do Espírito Santo, aquela presença. E eu pude louvar o Senhor e agradecê-lo por sua correção, por seu ensinamento, por sua misericórdia. E quando eu orava sobre o que compartilhar hoje com vocês, me veio essa experiência e eu pensei, puxa, isso é tão importante porque tudo que nós não queremos é perder essa intimidade, é perder essa comunhão com o Espírito de Deus. Tudo que nós não queremos é perder as promessas que Ele tem para cada um de nós. E às vezes nós estamos tão empenhados, né, pagando um preço, orando, buscando, vem ao culto, vai para a vigília, vai para a oração e medita na palavra de Deus e a gente abre os lábios e canta, Senhor, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor, eu quero ir num lugar mais profundo, Senhor, enche a minha vida. E a gente faz isso com um coração sincero e está determinado a buscar isso. E por um vacilo, por um momento de descuido, ali foi um momento da vida de Moisés. Aquele homem que foi tão usado por Deus, tamanha intimidade, com quem o Senhor falava face a face, que viu tantos milagres acontecer, que caminhava no sobrenatural, que esteve 80 dias na presença de Deus. Por um momento, no uso que ele fez das palavras, como espadas, ao invés de palavras que abençoam, que edificam, que curam, que saram, que fazem a água jorrar e dessedentar aquele que está sedento. Por um uso errado da palavra, queridos, teve uma consequência tão séria. E eu não quero que você perca aquilo que você está buscando. Nós não queremos, como igreja, perder essa busca pelo avivamento, pelo enchimento do Espírito Santo em nossa vida por causa de uma palavra. Amém, queridos? Você recebe essa palavra aí? Seja sábio. Aprenda com quem errou. Aprenda com os erros do seu pastor. E que você não cometa o mesmo erro. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos responder a essa palavra aí. Você pode abrir os seus lábios e pode começar a orar agora, quem sabe. Enquanto você ouve essa mensagem, você pode ter lembrado de algum comentário infeliz que você fez, ou de ter cedido os teus ouvidos para ouvir conversas que não acrescentam, que não glorificam a Deus. Você pode ter vacilado em um julgamento que você disse, uma palavra de impaciência, às vezes com o teu marido, com a tua esposa, ou com os teus filhos, com um colega de trabalho, com um irmão na igreja, com um líder, com um pastor, com alguém da sua família. E você não entendeu por que de repente você ficou depois irritado, sentiu um vazio no teu coração, uma tristeza. Provavelmente foi isso, e o Espírito de Deus foi entristecido. Então comece a responder a Ele agora em oração. E se isso aconteceu, eu comecei a se arrepender, porque a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus de compaixão, de misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. E diga, Senhor, eu não quero perder a comunhão com o Senhor, eu não quero me afastar da Tua presença, eu não quero perder tudo aquilo que eu estou buscando no meu relacionamento com o Senhor por causa de uma palavra impensada, por causa de não ter cuidado com minha língua, por causa de tê-la usado como espada ao invés de palavras que curam, que saram, que edificam. Vai orando, meu irmão, vai falando com o Senhor, minha irmã. Abre o teu coração, coloca diante dele, o Senhor está nesse lugar. Ele pode alcançar o teu coração com ternura, com perdão, com graça, e trazer cura, trazer perdão para a tua vida, assim como Ele fez comigo.
Senhor, nós estamos aqui nessa noite, a tua palavra foi anunciada e ela é poderosa para nos edificar, para nos consolar e para nos confrontar também, Senhor, para nos exortar naquilo que estamos errados. E nós queremos crescer para uma maturidade de entender que nada é tão precioso como a tua presença, que vale a pena a gente dar vazão à palavra de forma impensada e comprometa essa comunhão, essa intimidade, essa presença gloriosa que nós temos desfrutado com o Senhor. Senhor, nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos, Senhor, nós não queremos ceder à tentação de sentar uns com os outros e falarmos com os outros, Senhor Deus, sobre a vida de alguém, criticando, às vezes falando até algo que é verdadeiro, mas a motivação está errada, Senhor. E trazendo tristeza ao Teu Espírito Santo, e fazendo com que nós nos afastemos dessa presença tão gloriosa, tão pura, tão santa. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos ensine, nos ajude a crescer nesse nível de compromisso de maturidade. E a Ti nós daremos toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pensa nessa palavra aí, medita nela e esteja aberto para aquilo que o Espírito de Deus quer ainda trazer ao seu coração ao longo desses dias. Amém?